Hoje eu quero falar sobre as duas testemunhas do Apocalipse e a grande importância que esses dois personagens têm durante a grande tribulação. Você sabe qual é a importância que eles têm? Qual é o papel fundamental, a grande relevância que eles têm durante a grande tribulação? É sobre isso que eu quero falar hoje. Eu sei que o pessoal pega muito no pé para falar quem são os dois personagens, qual é o nome deles. Isso não é importante, mas no final eu também vou falar qual é a minha opinião, qual é o nome que eu posso dar para esses dois aí, tá? O pessoal também pega no pé para falar, eles são literais, dois homens mesmo, ou são simbólicos, é no sentido figurado e simboliza o quê, tá? Durante a explicação você já vai entender qual é a minha posição, mas no final também eu deixo isso mais claro. Tá bom? Mas a grande importância hoje desse vídeo é falar qual é a relevância desses dois personagens durante a grande tribulação. Fica comigo, este é o canal Desembaralhando o Futuro, eu sou Johnny Kruski. Hoje o vídeo vai ser muito bacana. Então primeiro a gente vai fazer um resumão da história desses dois personagens, para depois a gente explicar os detalhes, daí você vai entender a grande importância que eles têm, a relevância. É muito importante, tá? Mas vamos lembrar, para quem já conhece a história, para quem não conhece a história, vamos fazer esse resumo, tá bom? Serão dois pregadores pregando lá em Jerusalém. Eles terão um período certo que eles vão pregar, que no texto fala que serão 1260 dias, que é a mesma coisa que 3 anos e meio. E eles serão protegidos de forma que eles não poderão ser mortos. Tem o tempo certo de eles pregarem e eles vão cumprir esse tempo aí. Mesmo que alguém tente atacá-los, ele vai ter proteção de Deus e ninguém vai conseguir matá-los, tá? Tem o tempo certo que eles vão pregar e vão cumprir o seu tempo, tá? E esses pregadores não vão estar somente falando do evangelho, não somente anunciando a volta do Senhor, não somente falando das verdades e acusando todo o mal, mas eles também têm poderes para trazer pragas naquele tempo da grande tribulação. O texto fala que eles têm o poder de fazer parar de chover, eles têm o poder de transformar água em sangue. Então imagine só esses dois homens pregando em Jerusalém. Vai ser um auê, todo mundo vai conhecer esses dois aí, né? Mas quando chegar no tempo certo, Deus vai permitir que ele seja morto. E o texto fala que a besta do abismo, a besta que vem do abismo, ou seja, a segunda besta do Apocalipse, que é o segundo período da grande tribulação, então no segundo período vai vir a besta e vai matar esses dois aí. Enfim, acho que as pessoas deviam odiar muito eles, né? Porque eles pregavam a verdade, anunciando a volta do Senhor, e ainda traziam pragas contra esses homens, então eles queriam muito a morte dele, não é verdade? Daí eles vão ficar expostos na rua principal da cidade, lá em Jerusalém, e todo mundo vai ver. Hoje, com televisão, internet, celular, todo mundo vai ver esses dois mortos aí. Quem não conheceu eles em vida, que eu acho muito difícil, vai conhecer na morte, porque a notícia dele vai se espalhar, vai ser viral. Eu tenho certeza que a notícia da pregação deles, das pragas deles, ou da morte deles, que seja, vai ser viral. Todo mundo vai conhecer essas duas testemunhas. E durante esse período da morte deles, eles serão tão conhecidos e tão odiados que a morte deles vai trazer comemoração para todas as nações, para todos os povos, tribos e línguas. Eles vão comemorar a morte dessas duas testemunhas. Vão trocar presentes. Sabe em Natal, que a gente troca presente, fica feliz? Eles vão trocar presentes por causa da morte desses dois. Imagina só como eles serão odiados nesse futuro, tá? E nessa troca de presentes aí, o corpo deles exposto lá na rua principal, mortos, depois de 3 dias e meio da morte deles, eles vão ressuscitar. As pessoas vão ver eles vivos. E uma voz vai falar do alto, suba para cá. E eles vão subir aos olhos de quem estiver vendo, numa nuvem, e eles vão subir para o céu. Nesse momento aí, vai acontecer um forte terremoto, 7.000 pessoas vão morrer, e olha só, uma coisa muito difícil de acontecer durante a grande tribulação. Nesse momento, as pessoas vão até glorificar a Deus. Isso é muito raro no Apocalipse. A descrição das pessoas adorando a Deus é muito difícil. Normalmente as pessoas blasfemam contra Deus e xingam, mas não se arrependem nem glorificam ao Senhor. E nesse momento eles vão glorificar a Deus. Entendendo agora esse resumo da história das duas testemunhas, que você pode conferir em Apocalipse 11, agora eu quero chamar a atenção sobre alguns detalhes e pensar um pouquinho mais a respeito deles. Bom, antes de chegar na parte mais importante, vamos ver alguns detalhes, tá?
Quando a gente fala que eles serão dois pregadores, dois profetas, isso não é só visto somente em Apocalipse 11, no texto do Apocalipse a respeito das duas testemunhas. Quando a gente vê alguns paralelos de profecias que falam a respeito deles, a gente confirma isso também. Por exemplo, em Malaquias 4, no verso 5, fala assim, ó: Vejam, enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. A gente, quando lê um texto desse, a gente já faz referência a respeito de João Batista. Mas nessa referência, foi antes do dia temível do Senhor? Não. Foi antes da vinda de Jesus e depois a morte de cruz dele e ressurreição. O dia da nossa salvação. João Batista veio. E, de certa forma, existe um paralelo com João Batista nisso. Mas, trazendo isso lá para o tempo do fim, vou repetir o verso. Pensando no tempo do fim. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Então é alguém que vai profetizar antes que venha o dia da ira, o dia terrível. Isso vai acontecer no período da grande tribulação, as duas testemunhas. A gente confirma isso também quando a gente lê em Isaías 40. Isaías 40, a partir do verso 3, é um texto que ele traz referência a respeito de João Batista, que fala que a voz que clama no deserto, os textos que falam de referência a João Batista estão aí, em Isaías 40. Tá? Você pode ler lá e confirmar. Só que ele traz uma profecia de dupla referência. Fala de João Batista, mas também fala das duas testemunhas do Apocalipse. Por que eu sei disso? Porque o texto lá fala de que eles estarão pregando em Jerusalém, nas partes altas. E não foi ali que João Batista pregou. João Batista pregou nas partes baixas, no Rio Jordão, onde ele fazia o batismo. Agora, em Jerusalém, o texto de Apocalipse fala que aí sim estarão pregando em Jerusalém. Daí faz referência às duas testemunhas. Nós vamos ler então em Isaías 40, a partir do verso 9, que fala assim, ó: Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Isso não é referência de João Batista, é referência às duas testemunhas. Suba num alto monte, você que traz boas novas a Jerusalém. Erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga à cidade de Judá: aqui está o seu Deus. Olha só o verso 10. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com seu braço forte, ele governa. Sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Esse é o tipo de pregação que as duas testemunhas vão trazer. Ou seja, um grande alerta que o Senhor está vindo. Antes do temível dia do Senhor, eles vão anunciar. Eles vão anunciar que o Senhor está vindo para trazer o seu governo. E ele vai trazer galardão aos seus santos. E é muito parecido com aquilo que João Batista fez, né? Antes de Jesus chegar como Messias, aquele que ia ser o sofredor, que ia morrer no nosso lugar, teve alguém no lugar antes. Alguém como parecido como Elias, no espírito de Elias, né? João Batista. João Batista anunciou antes de Jesus aparecer. E antes do Senhor Jesus vir com o seu governo, vai ter as duas testemunhas que vão anunciar. Então você já entendeu a primeira parte da importância dele. No resumo que a gente fez, você já entendeu que o texto fala que eles vão pregar durante 1260 dias, que são 3 anos e meio. Daí fica a pergunta no ar. Se são 7 anos de grande tribulação, qual será o período, que é a primeira metade da grande tribulação, ou a segunda metade da grande tribulação, que as duas testemunhas vão pregar? Eu entendo que será a segunda metade da grande tribulação, ou seja, grande tribulação 7 anos, da metade da grande tribulação para frente que as duas testemunhas vão pregar. Por que que eu entendo dessa forma? Primeiro, que o texto fala em Apocalipse 11, se não me engano no verso 7, que fala que quem vai atacar as duas testemunhas e matá-los será a besta que vem do abismo. E se você confirmar lá em Apocalipse 13, a partir do verso 11, fala que a segunda besta, que é o falso profeta, a segunda besta, ela vem da terra, ela vem do abismo. Ou seja, a segunda besta que vai governar depois da primeira, ou seja, tem 3 anos e meio da primeira besta, e depois a segunda besta, que é o falso profeta, vai governar a segunda parte. E esse texto das duas testemunhas fala que é a besta que vem do abismo que vai atacar e matar as duas testemunhas. Então eu entendo que esse já é um sinal que mostra que é a segunda metade. Além disso,
eu vou trazer um link bem interessante a respeito das 7 taças da ira em relação às 2 testemunhas do Apocalipse. Por quê? No texto fala que uma das pragas que eles fazem é transformar água em sangue. E quando a gente vê a lista das 7 taças da ira, a segunda taça é transformar o mar em sangue. A terceira taça da ira é transformar os rios em sangue. E as 2 testemunhas têm o poder de transformar água em sangue. Daí eu linko esses acontecimentos das 7 taças com a presença das 2 testemunhas. Possivelmente, eu entendo assim, possivelmente é eles que vão dar voz de comando para essas pragas acontecerem, a respeito das 7 taças da ira. Pode ser que sim, pode ser que não, mas é um paralelo que se combina muito bem com as 2 testemunhas e as 7 taças da ira. Tá? Então, entendendo que as 2 testemunhas vão transformar água em sangue e tem 2 taças que transformam água em sangue, e a gente entende que as taças da ira está para o final da grande tribulação, ou seja, a segunda metade da grande tribulação, então eu coloco, mais uma vez, confirmando que as 2 testemunhas do Apocalipse estão nesse segundo período da grande tribulação. Aí que vem uma importância muito interessante a respeito das 2 testemunhas. Quem acompanha o canal aqui sabe que eu normalmente falo a respeito da segunda metade da grande tribulação, que é a segunda besta, que é o falso profeta, e que é nesse período que Jesus menciona que quando houver o sacrilégio terrível, que Daniel falou, quem lê e entenda, então é momento de fugir. Por que Jesus fala isso? Porque quando você vai ler lá em Daniel, quando vai ter o sacrilégio terrível, que Daniel comenta, vai ser o fim da adoração, o fim da oferta e do sacrifício. Vai ser colocado o sacrilégio terrível no lugar santo. E o que vem a ser a isso? Quando a gente lê lá em Apocalipse, a segunda besta, o que ela vai fazer? Lê lá, Apocalipse 13 a partir do 11. A segunda besta vai fazer o quê? Uma imagem da besta para somente ela ser adorada. Ninguém pode adorar mais nada. Tem que adorar a imagem da besta. E quem não adorar a imagem da besta vai morrer. Ou seja, se você não adorar, você morre, então você é obrigado a fazer isso. Ele vai encerrar, ou seja, o fim da oferta e do sacrifício, que falou em Daniel, é o fim da adoração em qualquer culto a qualquer outro deus. Somente a besta deve ser adorada. E outro ponto terrível, a marca da besta. Então quando fala ali que vai ter o sacrilégio terrível, que é no lugar santo, o que é o lugar santo? De forma resumida, eu tenho um vídeo que eu falo mais sobre isso, tá? Depois eu vou deixar o link aqui. O vídeo que eu falo mais sobre isso, eu coloco e menciono os textos que falam que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, o novo templo hoje somos nós. E se a gente marcar o nosso corpo, aí estamos marcando com o sacrilégio terrível. Imagina você fazer uma marca da besta, do governo do anticristo, do governo do diabo, fazer uma marca no seu corpo. Isso é um sacrilégio terrível no lugar santo. Então imagina você lá no seu bairro, imagina você lá na sua cidade, ou seja lá no campo. Tem uma imagem do governador para você adorar. E você é crente, você não vai querer adorar. Como é que você vai fazer para sobreviver? Vai ter uma ordem lá de cima, que todos vão ter que usar a marca da besta. Senão você não consegue transferir dinheiro digital. Você não consegue comprar e nem vender se não tiver a marca da besta. E aí? Como você vai fazer para sobreviver? Por isso que Jesus falou em Mateus 24, a partir do verso 15, quando acontecer o sacrilégio terrível, é momento de fugir. Então vai ser o momento mais terrível. Então nesse momento mais terrível, mais difícil para a igreja, onde teremos que fugir, um momento mais terrível para aqueles que querem obedecer a Deus e não receber a marca, nem adorar a besta, um momento que a gente vai ter que se esconder. Imagina, a besta já era terrível contra os santos. E nesse momento vai ser pior ainda. Agora o que aparece no cenário? 2 testemunhas lá em Jerusalém. Pregando a verdade da volta do Senhor. Jogando pragas e que acontecem de verdade entre a humanidade. E a besta, o anticristo, não consegue matá-los. Olha só. É como se tirasse o foco dos santos que estão se escondendo e jogasse o foco nessas 2 testemunhas que não podem ser mortos. E o anticristo vai vir contra eles, vai estar ocupado com eles, com as pragas que eles vão estar lançando, e a igreja vai conseguir se esconder, vai conseguir tirar o foco deles e não conseguir ficar em algum lugar onde o Espírito Santo vai nos guiar. E as 2 testemunhas vão conseguir fazer uma cortina de fumaça, vão conseguir atrair a atenção.
Enquanto a besta ia lá perseguir a igreja, as duas testemunhas falavam: ei, olha nós aqui. Estamos fazendo aqui, ó, muitas pragas, vão acontecer coisas terríveis contra vocês não conseguem nos pegar. É isso que eu imagino, o papel tão importante das suas testemunhas. Tem mais coisa importante a respeito das suas testemunhas? Tem, vamos falar de mais. Outro ponto interessante é que depois que eles forem mortos pela besta, eles vão ficar expostos na rua principal. E olha só como o texto bíblico fala em Apocalipse 11, no verso 9. Fala assim, ó: durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Mostra que a morte deles, além de ficar expostos publicamente, todos os povos da terra vão ver os corpos deles mortos e expostos. Por quê? Porque todos os povos da terra vão viajar para lá? Não. Por causa da televisão, da internet, do celular. Inclusive, isso é uma profecia a respeito desse futuro que nós vivemos. Porque quando João escreveu isso, é claro que não existia televisão, não existia mídia que pudesse todos os países ver alguma coisa. Então João já profetiza aí a mídia universal, que todo mundo vai conseguir ver algo que acontece em um lugar do mundo, todos os países vão conseguir ver. Mas um ponto importante que eu quero chamar a atenção aqui, é que todos os povos e línguas e nações comemorarão. Por quê? Porque eles estão trazendo pragas, pregando a respeito do governo que virá, eles odiarão, eles vão odiar. Mas ao mesmo tempo que eles vão odiar, todo mundo vai conhecer esses dois. Se foi no dia da pregação, nesse tempo que eles estavam pregando, ou no dia da morte deles. Porque tudo vai ser exposto, vai ser um troféu. Olha lá, eles estão mortos. Se alguém, que eu acho difícil, se alguém não ouviu falar dessas duas testemunhas durante vida, eles vão saber durante a morte. Quem são esses dois aí? E o que eles estavam fazendo? Estavam fazendo pragas, não sabiam tudo o que aconteceu aí. Foram as duas testemunhas. E o que eles falavam? Eles falavam que o Jesus ia voltar. Eles falavam que o reino de Deus ia vir. Eles falavam das coisas do céu e de Deus. Então todo mundo vai ficar sabendo a respeito de Jesus através das duas testemunhas. E quando a gente pega esse fato inegável da Bíblia, a gente vai ler lá em Mateus 24, no verso 14, e fala assim, ó: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você entendeu? As duas testemunhas que eles vão conseguir pregar e chegar em todo o mundo. Então virá o fim. Vou repetir esse verso. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. As duas testemunhas é o sinal que está chegando no fim da grande tribulação, e que o evangelho vai conseguir ser pregado no mundo inteiro e vai chegar no fim. Eu falei para você, né, que o ponto das duas testemunhas estarem pregando, a importância deles, a atividade deles, é muito mais importante do que saber o nome deles. Você concorda comigo? Realmente é muito mais importante saber disso, né? Inclusive, se você entende alguma coisa diferente, se você achar importante entender isso mais do que os nomes dele, comenta aí, tá? Mas eu prometi para vocês que ia falar qual que é a minha opinião a respeito de quem seria as duas testemunhas, né? Você já entendeu que eu entendo eles de forma literal, tá? E eu vou trazer um texto agora que vai trazer a confirmação do porquê que eu entendo que eles são de forma literal, e já vou dar minha opinião de quem poderia ser as duas testemunhas, tá? Então, antes de ler o texto que vai trazer essa resposta no meu sentido de pensar, eu vou ler ainda Apocalipse 11, o texto das duas testemunhas, no verso 3, que fala assim, ó: darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de saco de pano. Essas são as duas oliveiras, e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor. São as duas oliveiras e os dois candelabros. A gente entende, pelo menos eu faço dessa forma. Quando que eu entendo que é literal ou que é sentido simbólico? Quando é alguma coisa que não tem como trabalhar de forma literal, eu já logo levo para o sentido figurado. Por exemplo, um grande dragão de 7 cabeças e 10 chifres. Eu não consigo imaginar isso de forma literal. Mas a própria Bíblia explica que isso não é literal, que tem um sentido simbólico que simboliza os 10 reis e tudo mais.
Aqui no texto das duas testemunhas, acontece a mesma coisa. Ele mostra o simbolismo. Qual que é o simbolismo? 2 oliveiras e 2 candelabros. E isso é simbólico. 2 oliveiras e 2 candelabros, isso é simbólico. Ou por acaso você já viu 2 oliveiras pregando e lançando praga no mundo? 2 candelabros fazendo pregação. Você já viu isso? Então, isso é simbólico. E o que é literal? A explicação já está na história deles. São 2 homens. E o texto mesmo fala disso. Ó, essas 2 oliveiras e os 2 candelabros permanecem de pé diante do Senhor. E se a gente pega uma outra profecia antiga, do Antigo Testamento, que é em Zacarias, no capítulo 4, a partir do verso 12, olha só. Olha o que fala a respeito de 2 oliveiras. Vamos ler, ó. Verso 12. E perguntei também, o que significam esses 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Então tem 2 oliveiras lá. Isso é simbólico? A gente entende que é simbólico. E no verso 13, vem a resposta. Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, são 2 homens que foram ungidos para servir o soberano de toda a terra. Então tá aí. O que é o simbolismo? Parte simbólica. 2 ramos de oliveira. É isso. E qual que é a explicação do simbólico? 2 homens. Só que é interessante aqui em Zacarias que aquilo que o profeta está vendo tem a explicação que são 2 homens e que eles estão servindo o soberano de toda a terra. Então, primeira coisa, já entendo que é literal. Segunda coisa, quem são esses homens? Daí é uma opinião minha, tá? Uma opinião, um palpite. Não dá para afirmar com certeza, mas é a minha opinião. Se tiver alguma aposta aí, essa é a minha aposta, tá bom? Tem 2 pessoas nas histórias bíblicas que foram arrebatadas vivas. Ou seja, 2 homens que seriam o simbolismo de 2 oliveiras, que estão vivos diante de Deus, diante do Deus Todo-Poderoso. Quem são esses 2 aí? Você deve conhecer a história deles. Enoque foi arrebatado vivo e Elias foi arrebatado vivo. Então, a minha aposta é essa. 2 pessoas que foram arrebatadas, que estão lá no céu. Podem ser que eles sejam as 2 testemunhas. Uma é a testemunha do tempo antes do dilúvio e outra testemunha do tempo dos reis e profetas. Eles vão testemunhar de Deus e testemunhar do céu aqui na terra. Ou pode ser, que é outra opinião minha, que pode ser, inclusive, até mais viável, tá? Que não são essas 2 pessoas. São pessoas normais, do período desse momento da grande tribulação. Pessoas que vão nascer, pessoas que vão crescer e vão tomar essa posição de profeta, igual João Batista. Né? João Batista não foi um reaparecer de Elias. Não, ele veio uma pessoa que nasceu de Isabel e teve aquele espírito de Elias, a forma de trabalhar de Elias, para fazer aquilo que João Batista fez. Então, essa também é uma possibilidade. Alguém que vai nascer, que vai viver em nosso tempo, e nesse momento eles vão tomar a posição de profeta e vão fazer tudo aquilo que é a vontade de Deus e cumprir, então, a profecia das 2 testemunhas do Apocalipse. Então tá aí minha resposta. Creio que eles são literais e creio que seria Elias e Enoque, ou alguém que vai nascer nesse período aí e se contemplar ali como um profeta do momento. Mas esse vídeo aqui não pode parar aqui. Você precisa me ajudar, porque você achou interessante. Você entendeu coisas que talvez você não tinha entendido antes. Mais pessoas precisam entender isso. Então você precisa me ajudar. Envie esse vídeo para outras pessoas. Pega um link aí, compartilha com outras pessoas, divulga esse vídeo aqui para outras pessoas terem esse conhecimento. E se você não deixou o seu like, esse é o momento. Se você não fez um comentário, faça seu comentário e até o próximo vídeo. Lembrando que as profecias já estão escritas e até o próximo vídeo do canal Desembaralhando o Futuro.